de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resplandeça sobre você. Sou o pastor Edson de Faria, da Denominação Batista, filiado à Convenção Batista Brasileira. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre as 3 cartas joaninas. Nossa atenção vai estar voltada hoje para o capítulo 2, versos 27 a 29 da primeira carta de João, que na minha versão diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecerá ou permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Podemos ilustrar a vida e os passos dos cristãos, ou do cristão, como se estivesse andando numa corda bamba. O cristão não pode pender nem para um lado e nem para outro, mas cuidar em manter sempre o seu equilíbrio. Essa caminhada muitas vezes se assemelha a isto: estarmos andando em uma corda bamba. Num desfiladeiro, um imenso abismo se apresenta debaixo dos nossos pés. E nós temos que olhar o caminho estreito pelo qual nós estamos andando. Você só consegue dar um passo por vez, num grande esforço para vencer os obstáculos sem perder o caminho. Para o cristão, é importante encontrar o caminho entre um lado, que podemos chamar de legalismo, e outro, que podemos chamar de liberalismo. Nenhum nem outro é correto. O inimigo, por meio de seus agentes, pode querer enfatizar tanto o legalismo como o mundanismo. Essa ação diabólica precisa ser percebida e discernida, pois o inimigo se apresenta como anjo de luz e seus ministros se apresentam como servos da justiça. O legalismo é aquela vida cheia de regras e normas que os mais imaturos creem que a obediência aos duros preceitos darão completa segurança e certeza de estarem agradando a Deus. O liberalismo é aquela vida libertina, cheia de desvios, sem respeito aos outros, que só pensa em satisfazer a si mesmo, não se importando da forma como é conseguido a busca que está fazendo. Só quando nós permitimos que o Espírito Santo nos encha e nos conduza a toda a verdade, nós podemos ter garantia de que a nossa vida cristã está sendo conseguida, está sendo avançada e que nós não estaremos sendo enganados. O cristão pode ter a garantia contra o engano pela presença do Espírito Santo em sua vida. Nesses versos encontramos 5 garantias
que temos pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira garantia que temos é saber que o Espírito Santo é a unção. No versículo 27, no começo, que diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Este verso mostra um contraste entre os cristãos e os enganadores, os que procuram seduzir o povo de Deus. A diferença entre um grupo e outro é que os cristãos têm o Espírito Santo e sabem que ele é a unção que recebemos do Senhor. O Espírito Santo, dado a nós, é a nossa garantia. Quando lemos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, nós vemos assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A segunda garantia é que sabemos que o Espírito Santo permanece em nós. Mesmo o versículo 27, um pouco mais adiante, que diz o seguinte: quanto a vós outros, a unção que recebestes permanece em vós. Nós, cristãos, temos o Espírito Santo que nos guia para toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina a verdade e permanece em nós como que resultado do seu ensino. E se nós permanecermos nesta unção, nós então estaremos dentro da verdade. Jesus apresenta o Espírito Santo como Espírito da verdade, aquele que testemunha sobre Jesus e nos guia a toda a verdade. A terceira garantia é que o Espírito Santo nos ensina toda a verdade. Continuação do versículo 27. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nela, como também ela vos ensinou. Jesus, ou João, está ensinando que como a sua unção nos ensina a respeito de todas as coisas, nós cristãos podemos ter a garantia de não sermos enganados. O Espírito Santo nos livra do engano, que fatalmente destrói a alma. A quarta garantia é permanecermos nele, pois ele se manifestará. Versículo 28, que começa assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados quando ele vier. Aqui João se dirige aos filhinhos, como faz lá no capítulo 2, versículo 12, e que se refere aos cristãos de todas as idades, de todas as fases da vida cristã. Repete o tratamento carinhoso que ele aprendeu a fazer. Ao invés de ficarmos envergonhados, confusos, temerosos, podemos ter a confiança de estar na presença do Senhor. A quinta garantia é sabermos que ela, ou que ele, é justo e os justos são filhos de Deus. Versículo 29 agora. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele, ou seja, é nascido de Deus. Este verso nos introduz na segunda parte desta carta, cujo tema é Deus é justo.
E a consequência é que todo o que pratica justiça comprova que é nascido, que é originário dele, ou seja, de Deus. Por isso, os cristãos devem saber e reconhecer que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Deus é a fonte de toda a justiça, porque Ele é justo. Diante dessas verdades e das garantias que nós ouvimos, todo cristão deve agradecer a presença do Espírito Santo em sua vida, porque nós somos templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Assim, você não é enganado, você se mantém firme e se torna justo, assim como nosso Deus e Pai. Que Deus abençoe você, que você esteja trilhando o caminho dessa unção do Espírito Santo na sua vida. Até o próximo encontro.